Ok, então o que a gente vai trabalhar hoje, o que eu escolhi para, na realidade, a nossa programação de hoje vai ser sobre design inteligente, tá? Assim como eu já tinha feito em outras reuniões, eu não sei se alguém aqui já participou de alguma outra reunião anterior aqui em Brasília, mas a nossa programação que a gente começou esse ano foi trabalhando com criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga e hoje a gente vai falar sobre design inteligente, tá? Então, que são basicamente aquelas visões, aquelas 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente, que eu estou utilizando aquele livro, a base que eu estou utilizando aqui é aquele livro nosso da Thomas Nelson Brasil, tá? Que a gente tem traduzido que tem os 4 autores, o Ken Han, Deborah Hassman, Stephen Meyer e o Hugh Ross. Tá? Então hoje a gente vai ver a 4ª visão, que é design inteligente. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras reuniões. Vai ser algo bastante panorâmico, apresentação da visão. Tá? Então eu não vou fazer críticas, tecer críticas, mostrar as falhas e por aí vai. Não, nada disso. Aqui eu vou fazer uma apresentação da visão apenas, tá? Então eu só vou mostrar os fundamentos, alguma coisa, vamos dizer assim, bastante panorâmica, tá? O Marcelo está perguntando, vai ter modificação? O Marcelo está falando que esse livro, A Origem, vai ter uma nova edição. Sinceramente, eu não sei, eu não estou sabendo, viu? Se vai ter nessa nova edição, se vai ter alguma modificação. Sinceramente, eu não sei. Vou até perguntar lá pro pessoal, porque essa versão que eu tenho aqui, que foi a primeira, né? Foi da BC2 com a Thomas Nelson Brasil, foi tradução do professor Covolan, que é o vice-presidente da BC2. E aí, quem trabalhou com a questão da parte da editorial inteiro é o Marcelo Cabral e o pessoal daqui da BC2. Agora, sinceramente, eu não sei se vai ter modificação. Se teve, eu vou procurar direitinho e aí eu passo para vocês. Eu não sei se tem. Porque tem uma coleção que a gente está produzindo com a Thomas Nelson Brasil, a BC2 com a Thomas Nelson Brasil, que é aquela coleção, depois eu mostro para vocês aqui, que é aquela coleção, pega ela aqui, a coleção Fé, Ciência e Cultura. Tá? Inclusive saiu o primeiro livro, que é sobre Terra plana e outros mitos, né? É esse livro aqui. Depois eu mostro na sala, porque eu não consigo habilitar as 2 câmeras, tá? Então saiu esse primeiro livro, depois saiu aquele outro livro do Marcref. Provavelmente, acho que esse livro, A Origem, vai entrar nessa coleção. Então talvez seja essa nova edição que tem aí, tá? Ele até mandou o link aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu posso fazer um comentário sobre essa questão? Claro, pode fazer. É da mesma. Marcelo, eu entrei em contato com o pessoal da BC2 questionando exatamente isso, né? Que a gente tem o livro A Origem, aquele que tem uma capa diferente e uma que tem tipo um planeta, né? Assim, de capa, esse novo. Segundo o que o pessoal me passou, o livro é o mesmo, eles só vão mudar, alterar a capa para combinar com a coleção. É Então, isso mesmo. resumindo, ele só vai alterar a capa para combinar com a coleção, o conteúdo é o mesmo daí, porque se você reparar na capa antiga, digamos assim, você pode ver que ela não tem nada a ver, assim, o layout da capa com os outros livros, né? Então, o que o pessoal da própria BC2 me passou foi isso, que eles alteraram a capa para combinar com o resto dos livros da coleção. Eu estou vendo aqui o link. O link que ele mandou, esse planeta aí, na verdade, é uma galáxia, tá? Não, a gente. Não, mas isso é pra quem. Pô, Alexandre, não precisava cortar o Matheus, Não. Isso é pra quem é da área, pra quem tá acostumado. Ninguém é obrigado a bater o Eu olho e falei planeta, saber, né? porque é o que veio na minha cabeça. Eu falei Não, sim, planeta. né? Não tem problema algum. Isso aí, quem tem a obrigação de saber isso é eu. Vocês não. Vocês parece um planeta tal, tranquilo, sem problema. Mas o que está dando para ver, assim, como é tradução, né, sempre vai ter alguma modificaçãozinha em questão de revisão de tradução, né, sempre tem. Mas em questão de conteúdo, pelo que eu estou vendo aqui, o conteúdo não vai ser nada alterado, só vai ser alterado na realidade só a parte do designer
e alguma revisão de tradução. Tá? Eu vou mandar no grupo aqui no texto exatamente o texto que o pessoal me respondeu, falando sobre a alteração da capa, tá? Uhum. Esse texto aí foi o que o pessoal me mandou. Não, tranquilo, beleza. Deixa eu ver até quem é que é o tradutor aqui. Se ainda continua. Os mesmos editores, tudo igual. E a tradução ainda do professor Covolan. Então acho que não alterou. Acho que não vai alterar nada praticamente, viu? Acho que não vai alterar nada. Não, mas pode adquirir, Ediline, tá? Pode adquirir, inclusive, esse novo aí que já vem até com a capa mais bonita, combinando com a coleção, tá? Então pode adquirir, tá? Então, bom, eu tenho a edição antiga, mas nada muda, o conteúdo vai ser o mesmo, tá? Inclusive, pelo que eu tô vendo aqui no site da Amazon, que o Marcelo mandou, até as divisões são as mesmas, tá? Então não vai ter 304 páginas, se bem que o layout vai mudar aí. Até a quantidade de páginas é a mesma. Então, capaz que não vai ter mudança nem de conteúdo. Tá? Então, não vai ter alteração praticamente em nada. O Marcelo está perguntando se terá algum lançamento do Minecraft este ano. Rapaz, aí é notícia de bastidor, viu? Vai ter mais um, que eu tô sabendo, vai ter mais um esse ano. Tá, vai ter mais um. Agora, em português, né? No caso, eu tô falando em português. Tá, vai ter mais um que o Marcelo já tinha revelado pra gente. Vai ter mais um agora, qual que é exatamente e quando vai ser, eu não sei. Eu não tenho. Aí já é mais pros íntimos, eu não tô muito nesse ciclo pertinho do pessoal, mas vai ter mais um, tá? E assim, do Minecraft especificamente, porque vai ter mais lançamento de livros esse ano da Thomas Nelson, porque agora a gente a BC2 fez uma parceria com a Thomas Nelson e já está saindo aí a coleção, essa nova coleção, né? Fé, Ciência e Cultura. A gente já tem uma coleção, e eu digo coleção assim, 12, 13 livros, já tem uma coleção lá com a editora Ultimato, tá? Daqueles livros tudo em português, tá? A série Ciência e Fé Cristã, e agora com a Thomas Nelson Brasil, de novo vai ter mais uma coleção aí que já tem. Eu tenho 2 livros, mais esse terceiro da Origem, então vai ser 3 livros que tem até agora. Capaz que. E vai sair mais, tá? Isso aí com certeza vai sair mais. Aliás, tem mais um quarto que saiu, que já é lançamento, que é sobre a questão da queda. Esse eu ainda não comprei ainda, tá em pré-lançamento. Ou seja, tem muito livro, tem muito conteúdo, tá? Tem bastante coisa aí pra gente estudar. Mas voltando no nosso assunto de hoje, que na realidade o nosso assunto não é a parte de editora ainda, tá? Ainda, porque a gente pode até fazer uma reunião só separando livro, temas e dando sugestões de livro por tema, que também tem bastante coisa, tá? Tem bastante coisa se a gente focar aí para essa área, tá? Então, bom, voltando então no nosso tema de hoje é design inteligente, que está dentro desse livro A Origem ou dentro desse outro livro da nova edição da coleção com a Thomas Nelson, tá? Não sei se você já leu esse livro, mas para quem não leu, só para ter uma ideia, esse livro ele é dividido, vamos dizer assim, em 4 blocos. Cada bloco é para uma visão cristã, uma para o criacionismo da Terra Jovem, um para o criacionismo da Terra Antiga, um para o criacionismo evolucionário e um para o design inteligente. E aí, em cada bloco, vamos dizer assim, o que tem em cada bloco? Em cada bloco você tem a apresentação da visão, né? O cara escreveu, colocou ali toda a visão, e as outras 3 pessoas, ou seja, são 4 escritores, né? E os outros 3 que são das outras visões, fazem dentro do mesmo bloco ainda, fazem críticas a essa apresentação. Cada um deles tem um capítulozinho bem curtinho dentro desse bloco, faz a crítica, e aí tem uma réplica a essas críticas. Fechou o primeiro bloco, próximo bloco, apresentação de uma nova visão e assim vai. Exemplificando, no caso do design inteligente, o que nós temos? Nós temos um bloco que vai ter a apresentação de Stephen Meyer do design inteligente. Então ele apresenta o design inteligente, tá? Dentro desse bloco. Depois vem o Ken Han criticando isso dentro do livro, tá? Criticando o design inteligente a partir de uma perspectiva do criacionismo da Terra Jovem.
Depois vem o Hugo Ross, faz uma crítica ao design inteligente no bloco do design inteligente, tendo uma perspectiva do Criações da Terra Antiga. Depois vem a Deborah Hassman, critica o design inteligente no bloco do design inteligente, com a perspectiva do criacionismo evolutivo ou evolucionário. E aí, finalizando, vem o Stephen Meyer, novamente, fazendo uma réplica a essas críticas. Fechou o bloco, próximo bloco. Tá? Então, a construção do livro é mais ou menos essa. Tá? E aqui, o que eu quero apresentar para vocês hoje é, vamos dizer assim, alguns pontos que eu tirei do livro. Claro que aqui eu não vou falar do livro, não é leitura comentada, nem tem como fazer isso aqui em tão pouco tempo, tá? Eu só pensei alguns pontos bem gerais desse livro e também peguei algumas coisinhas muito gerais de um outro livro, um livro que eu não sei se tem edição nova, eu acho que não, mas lá no final vai ter a bibliografia, vai ter o nome dele todinho direitinho, tá? Que é o livro A Caixa Preta de Darwin, do Michael Behe. Esse livro é da década de 90, 97, 98, tá? Então já é um livro que está um pouquinho desatualizado, né, porque já teve novas descobertas da biologia e tudo mais, mas eu pensei algumas coisas ali que são, vamos dizer assim, que são conceituais dentro do design inteligente. Repetindo novamente, eu não vou fazer críticas ao design inteligente, só vou fazer a apresentação das bases, de alguns fundamentos, e mesmo assim, né, nem todos, né, nem todos os detalhes e tudo mais. Tá? E no final eu vou deixar para vocês aí um convite com um especialista em design inteligente. Eu não sou especialista em design inteligente. Tá? Eu sei algumas coisinhas, já li algumas coisas, acompanho algumas coisas, mas a gente vai ter lá no Núcleo de Ciências Naturais algumas lives. Depois eu vou deixar a data, tudinho direitinho, com o Everton. Everton, ele realmente é um especialista em design inteligente aqui no Brasil. Tá? É um grande nome dentro do design inteligente e ele disponibilizou para a gente uma palestra para falar sobre design inteligente, e aí a gente vai ter duas lives. Uma de apresentação e uma outra para a gente tirar as nossas dúvidas. Tá? Então vai ser isso. Na hora da discussão aqui que a gente vai fazer, aí beleza, aí a gente pode discutir, ver algum ponto falho, alguma outra argumentação, alguma coisa, tá? Bom, esses slides aqui, como sempre, todo tá disponível. Quem quiser depois pode me procurar aí no Zap, Telegram, Instagram, por aí vai. Eu mandei lá no grupo de Brasília, mas eu não sei se tá todo mundo lá. Eu acho que não. Mas aí quem quiser depois pode pegar comigo sem nenhum problema. Então, esse aqui vai ser mais ou menos o que a gente vai trabalhar, tá? Bom, então as bases do design inteligente, alguns pontos que são bases, são esses aqui. Primeiro, comparando, e aqui é claro que eu estou fazendo um comparativo entre criacionismo da Terra Jovem e criacionismo da Terra Antiga em questão estrutural. Então, numa questão estrutural, igual eu apresentei no CTJ e CTA, CTJ, Criacionismo da Terra Jovem, e CTA, Criacionismo da Terra Antiga, tem uma estrutura lá que a gente trabalhou, tá? Quem estava aqui e estava nessas outras reuniões viu, que eu falei, o que o CTJ vê a origem do universo, a origem da Terra, a origem do homem e dilúvio. Tem mais ou menos essa estrutura. Dentro do design inteligente não tem essa ideia ou essa mesma estrutura explicativa como que se tem no CTJ e no CTA. Não tem. Se você pegar o livro A Origem, não tem essa estrutura textual ou literária. Tá? Então, o que o design inteligente fala sobre a criação do universo? Não fala nada. Tá? Ele não vai dizer nada sobre processos físicos, fusão de galáxias ou qualquer coisa do tipo. Tá? Simplesmente não fala nada. Tá? Porque o foco do design inteligente é nos argumentos do design. Tá? Ou seja, em um formato design, ou projeto, projetista, ou designer, tá? São termos intercambiáveis. Tá? O foco do design inteligente, do DI, é na questão do argumento do design, das coisas em que você observa, das evidências e faz inferência a um design ou um designer, um projetista ou ao projeto que toda a natureza está construída. Então o foco dele é esse. O foco não é igual no caso do CTJ e do CTA, que é onde tem explicação de onde é que veio o universo, a Terra, o homem e por aí vai. Não, o foco do DI não é esse. Tá? Mas o DI ele pode se acoplar ao CTJ ou ao CTA
de acordo com a preferência pessoal da pessoa que está defendendo isso, para falar sobre questão origem do universo, da Terra e por aí vai. Por exemplo, você pode ter pessoas que tomam por base os argumentos do DI e vai dizer que, por exemplo, o universo foi construído ao longo de milhões ou bilhões de anos de forma igual o CTA apresenta. Apareceu do nada, uma estrutura já pronta, seres vivos numa estrutura já pronta e tudo mais. Tá? Ou seja, pessoa que acredita no design inteligente, eu esqueci de corrigir, mas é essa sigla MDI, tá? Porque também pode ser usado os termos design inteligente, teoria do design inteligente ou movimento do design inteligente. Aqui não dá para eu apresentar cada um desses pontos, porque esses pontos têm algumas leves diferenças, tá? Design inteligente é uma coisa, argumento do design é outra coisa, teoria do design inteligente é outra coisa e movimento do design inteligente é outra coisa. Tem diferenças nisso, mas eu não vou adentrar nisso, então coloque isso tudo como sinônimo. TDI, DI e MDI como sinônimos. Eu vou trabalhar aqui como sinônimos porque eu não quero fazer essa diferenciação, senão a gente vai passar aqui o resto da noite. Tá? Não é a minha intenção fazer isso. Então, quando vocês verem nos slides aí, MDI é, para os nossos propósitos aqui, a mesma coisa de DI, tá? Ou design inteligente. Então, uma pessoa que acredita no design inteligente, que vai trabalhar com esses argumentos que eu estou apresentando aqui para vocês, ele pode se conectar também a outras visões, como CTJ ou CTA, na questão da origem do universo, do homem, da vida e por aí vai. Tá? Então não há problema com relação a isso, porque DI foca no argumento, CTJ e CTA vai ter uma estrutura explicativa de origem das coisas. Ok? Bom, então como é que está aí um breve histórico muito rápido? Eu vou falar aqui coisas de 1000 anos ou até mais de 1000 anos, se a gente pegar em Platão aí, de argumentação com relação ao designer, tá? Porque o Stephen Meyer, no livro A Origem, ele não faz separação entre argumentos de design e o design inteligente atual, moderno. Tem uma diferenciação, mas ele coloca tudo isso dentro de uma mesma, vamos dizer assim, dentro de uma mesma estrutura, tá? Então, eu já estou colocando aqui alguma coisa do tipo teologias naturais. Veja que isso aqui é plural. Pera, o que tem a ver teologia natural com design inteligente? O design inteligente, principalmente o moderno, vamos colocar assim, ou o MDI de hoje, o movimento de design inteligente de hoje, eles utilizam bastante as ideias de teologias naturais antigas ou históricas, tá? Aqui não dá para a gente trabalhar com teologia natural. No canal do YouTube que tem aqui, depois eu vou mostrar para vocês, a gente já teve algumas reuniões aqui em Brasília e algumas lives que eu fiz ano passado, e até em alguns outros grupos que eu falei sobre teologia natural em diversos aspectos, inclusive na questão histórica, tá? Então aqui, só para contextualizar o que eu estou falando de teologia natural. Teologia natural tem diversos tipos de teologia natural, ou seja, teologias naturais. Tem vários tipos, tá? E a ideia das teologias naturais antigas, o que eu estou falando por antigo, porque daqui a pouco a gente vai falar de William Paley, é antes de William Paley, antes do século XIX, tá? Só para a gente ter um referencial histórico, sempre tem uma ideia, vamos dizer assim, de você inferir a existência do designer através da natureza. Em outras palavras, eu observo a natureza, observo a estrutura que a natureza está formada, vejo os padrões que ela está montada, o seu funcionamento e por aí vai, e eu infiro um designer, um projetista, alguém que projetou toda a natureza. É mais ou menos essa ideia. Quem é esse projetista e tudo mais? Aí, minha amiga, aí a porta é aberta. Você pode colocar quem você quiser. Deuses, Deus cristão, forças, deuses egípcios, mitologia qualquer. Tá? Não é fixo em nenhuma entidade ou divindade. Tá? Porque o termo, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas teologia não é um termo cristão. Quando eu falo de teologia nesse contexto, eu estou falando de alguma coisa de estudo, de um tratado, com relação à questão do theos grego. E theos grego não significa necessariamente o Deus cristão. Você pode colocar qualquer divindade aí. Então, teologia não é
claro que a gente utiliza teologia cristã, tá? Mas quando eu falo teologia de forma geral, não significa necessariamente dentro do cristianismo, entendeu? Então por isso que a gente tem teologias naturais que não são especificamente ou diretamente dentro da teologia cristã. É claro que a teologia natural, por exemplo, que o McCraff vai trabalhar, parte de dentro do cristianismo, ou seja, de uma teologia cristã, mas são coisas diferentes, tá? Eu posso trabalhar com essas coisas diferentes tranquilamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra necessariamente, tá? Então tem várias teologias naturais, puxando lá de Platão, Cícero, Maimônides, que é um filósofo do século XIV, judeu, e Tomás de Aquino, que todo mundo conhece, tá? Isso é os antigos, tá? Mas aí vindo mais recentemente, tem a ideia de mecanicismo e deísmo, que também, de uma certa forma, acaba caindo, não é bem especificamente uma teologia natural, mas acaba caindo dentro de em algum grau, a questão de argumento do design. O que é isso? O que é mecanicismo e deísmo, para quem nunca ouviu falar disso, tá? É mais ou menos o seguinte: mecanicismo é a ideia que começou lá no século XVII, principalmente, não é o único, tá? Principalmente com Isaac Newton, aquele lá da física, das 3 leis de Newton, da mecânica e tudo mais. Então, mecanicismo está relacionado com mecânica, da física. No século XVII, o Isaac Newton, Boyle e os outros camaradas, né? No século XVIII, 1700 e pouquinho, a gente vai ter o desenvolvimento disso até chegar a um certo ponto ali no século XVIII, no século XIX, por exemplo, com Laplace, aonde vai ter, vamos dizer assim, a máxima dizendo que eu só preciso da posição das partículas para eu saber como é que o universo funciona de forma geral. E aí, de forma geral, é o seguinte: eu não preciso de ninguém para continuar preservando o movimento do universo. Por isso a ideia de mecanicismo ou de mecânica. Ou seja, eu só preciso de um designer que projetou todas essas coisas, deu aquela ideia do Descartes, né? Do primeiro motor, na verdade não é Descartes, é do. Ah, nossa, agora passou o nome do cara. Gente do céu, agora passou do primeiro motor imóvel. Aristóteles. Pô, Aristóteles, sim, Aristóteles. Aristóteles. É exatamente, o Aristóteles. Ô, Paulo, é você que tá aí, rapaz. Que bom que você tá aí, cara. Bem-vindo, viu? Então a gente tem a ideia então do primeiro motor. Valeu, velho. E aí a gente vai ter um desenvolvimento, principalmente ali em Descartes, por exemplo, a questão de continuidade do movimento desse primeiro motor. Resumindo a história, você tem um designer, um projetista que criou todas essas coisas, deu a primeira corda, colocou o funcionamento das coisas inicialmente, a coisa está funcionando. Até chegar ao ponto de Laplace falar, tá, me dá a posição, como é que tá todas as partículas no universo, e eu vou dizer como é que o universo começou e para onde é que ele vai. Simples assim. Uma ideia mecanicista. E aonde está o deísmo no meio disso? O deísmo, que é diferente do teísmo, tá? É diferente, tá? A ideia do deísmo, com D de dado, do jeito que está aí, é a ideia de que o projetista colocou as coisas todas para funcionar inicialmente, deu a corda e tchau, toma conta, e o universo está funcionando sozinho, sem nenhuma intervenção. Tá? O T de tatu teísmo é a ideia de que esse projetista, no caso Deus, ele está fazendo interferência na natureza. Por isso que é um teísmo. Mas o deísmo não, o deísmo com D de dado, a coisa começou e está rolando. Eu só preciso da mecânica newtoniana para funcionar. Tá? Então essa é a ideia. Claro que aqui eu tô olhando numa perspectiva de design, de projeto. Tá? Bom, e aí vai chegar lá no William Paley, né? Essa aqui é a capa do livro do William Paley, Natural Theology. Tá? Um livro de 1803, se não me engano, 1803, 1806. Tá? Quem é o William Paley? O William Paley é um cara que vai sintetizar a ideia de teologia natural, vamos dizer assim, de um tipo específico de teologia natural, tá? Tem essa observação, um tipo específico de teologia natural, aonde ele vai fazer a inferência máxima, ou vai juntar tudo aquilo numa questão argumentativa. O livro dele, ele vai apresentar a forma como as coisas estão funcionando a partir de um projeto.
E aí, na primeira página, eu tenho esse livro, depois se alguém quiser eu mando, ele tá no inglês que dá para entender, tá? Não é um inglês muito arcaico, não. Dá para entender. Século XIX, o inglês é bem tranquilo de se entender. E aí, na primeira página, ele apresenta a ideia do design, que a ideia é mais ou menos o seguinte: você está numa praia, tá? E lá na praia você encontra uma pedra. O que, que você pode inferir sobre a questão da pedra? A questão de onde que ela veio e tudo mais. É ali da praia mesmo, é tudo normal. Você está na praia, viu uma pedrinha ali, tá tudo normal. É natural da praia você ter as pedrinhas ali da praia. Agora, você está na praia andando e você acha um relógio. Você viu lá e viu que tem um relógio ali, né? Primeira coisa que você pensa, eu como físico, a primeira coisa que eu vou pensar que tem um relógio na praia é que alguém perdeu o relógio. Não, mas pera, alguém perdeu o relógio, só que o Pedro não vai essa perspicácia toda, né, entre aspas. Ele vai dizer o seguinte, olha, a primeira coisa que a gente percebe é que esse relógio não é daqui, não é natural da praia. Por quê? Porque alguém precisou projetar esse relógio por causa do seu mecanismo. Porque a praia não tem o mesmo mecanismo do relógio. Não tem lá as cordinhas, as roldanazinhas e tudo mais, todo mecanismo, não tem. Então, alguém projetou esse relógio. Tá? E eu vou mais longe do que o Paley, né? Alguém projetou esse relógio, deu para alguém e o camarada ainda perdeu o relógio projetado. Tá? Então, essa é a ideia. Então, essa é a visão que o Paley vai colocar na questão de projeto. Alguém projetou esse relógio, tem um designer desse relógio, porque o relógio não é natural da praia. Tá? E no século XIX, 1800, na década de 20, 1820, 24, por ali, saiu uma coleção de 14, 15 livros, inclusive o McGrath vai citar esses, eu tenho alguns deles, tá? Lá naquele livro Deus e Darwin, e nessa coleção de livros, inclusive o Paley está no meio, é toda uma conjunção de argumentos observando a natureza e fazendo inferências de designer nessas coisas todas. Por exemplo, tem um livro lá que o camarada olhou apenas o braço. Como é que é o funcionamento do braço? Braço mesmo, assim, do cotovelo até os seus dedos. O funcionamento, os músculos, os movimentos que você faz e tudo mais. E ali o camarada fez a apresentação toda de como é que é o funcionamento do braço, os músculos, os movimentos e tudo mais, e a inferência do design. Então, essa é a ideia da teologia natural específica no século XIX. E que o design inteligente de hoje em dia, modernamente, vai utilizar bastante essa mesma ideia ou essa mesma forma de você inferir o design. Tá? Então aqui é uma questão um pouquinho mais histórica do William Paley. Tá? E aí a gente tem no século, como eu estou falando do Paley ali no... Opa, o que aconteceu aqui? Vocês estão me ouvindo ou caiu? Acho que caiu. Sim, não caiu, Alexandre. Ah, então beleza. Não, porque eu abri uma janela aqui, não pensei que caiu, mas é outra coisa. Tá, então tá tranquilo. Não, Então, tá tudo beleza. Então, beleza. Então, no século XIX ainda, né, que no início a gente tem William Paley, depois tem na década de 20, 1820 e poucos, vai ter esses outros trabalhos, tá? E aí a gente sabe que em 1859 vai ter o trabalho do Darwin, tá? Que é aquele livro sobre a origem das espécies, que vai falar sobre seleção natural e tudo mais. Antes de Darwin, a gente já viu que a gente já conhece que tem os trabalhos do avô de Darwin, por exemplo, tem os trabalhos do camarada da mesma época de Darwin, que é o Lamarck, que vai falar sobre questão de evolução, mas numa outra perspectiva, que é a questão do uso e desuso, e outros processos evolutivos. A gente tem Mendel também, que é um pouquinho depois. Então tá tudo ali junto dentro desse pacote, tá? Ou seja, a ideia ali de Darwin, com processos evolutivos e tudo mais, é uma ideia, vamos dizer assim, de distanciamento da ideia de um projetista. Por quê? Porque você tem processos naturais para que as coisas funcionem. Por exemplo, as espécies podem se originar de outras espécies. Detalhe, teoria da evolução de Darwin, eu estou no século XIX ainda, não cheguei hoje em dia, tá? Teoria da evolução de Darwin não vai falar sobre a origem da vida. E a teoria da evolução moderna também de hoje não fala de origem da vida, tá? Só vai falar de origem das espécies, tá? Fecha parênteses. Então, a questão de você ter origens
de espécies, de grupos e por aí vai, de gêneros e biológicos e tudo mais, dentro da teoria de Darwin, do século XIX, vai mostrar que não precisa de um design, sim da seleção natural, uma questão de modificação. Ainda não existia genética naquela época, mas Mendel já mostrou um pouquinho depois, isso só foi reconhecido no século XX, na realidade, tá? Que tem determinadas modificaçõe que são hereditárias. Cadê o designer? Então tem um certo afastamento da ideia de designer, que é a ideia lá do William Paley e dos outros camaradas ali do Natural Theology do início do século XIX. E aí a gente chega no século XX e aí tem um distanciamento completo com a ideia de teologia natural e tudo mais, até que culmina com a teoria sintética da evolução. Eu não sei, depois se tiver algum biólogo aí pode me corrigir se essa expressão está correta, tá? Teoria sintética da evolução, que é a teoria que nós temos hoje em dia, que vai trabalhar com a biologia com relação à questão de processos evolutivos. Então, dentro da teoria sintética da evolução, até onde eu saiba, me corrija, por favor, se eu tiver errado em algum ponto. Aqui vai estar dentro seleção natural, genética, epigenética, microevolução, macroevolução, tá? Então vai estar tudo dentro da teoria sintética da evolução, que é o que nós utilizamos de mais atual, e atual estou dizendo 2021, sobre questão dentro da biologia, sobre os processos genéticos, evolutivos e por aí vai, tá? Não tá dentro aqui, obviamente, a origem da vida, porque a gente não sabe como é que a vida se originou, tá? Então tem um certo problema aí. Então, aí voltando agora, saindo do ano 2021 e indo para os anos de 1980, mais ou menos, mais especificamente no ano de 1984, Charles Thaxton, Walter Brundley e Roger Walson trabalharam com a ideia de origem da informação digital codificada no DNA. Porque o DNA, que é da década de 50, né, que foi descoberto lá na década de 50 pela Rosalind Franklin, eu acho que é esse o nome dela, Rosalind Franklin. Você tem o Zwick e o Francis Crick. Eu espero não estar falando o nome dos camaradas errado, viu? A Rosalind Franklin não ganhou o Nobel pela descoberta do DNA, os outros dois ganharam, tá? Então por isso que eu estou incluindo ela também no meio desse pacote, porque quem fez vamos dizer assim, as fotos em raio-x do DNA foi a Rosalind, tá? Não foi os outros dois só foi lá e pegou e publicou e é uma desfalcada até hoje, tá? Não tem esse reconhecimento do Nobel porque ela acabou morrendo muito cedo, tá? Então foi por causa disso. E aí, da década de 50 em diante, a gente vê pelos estudos da genética que a genética dentro do DNA e do RNA tem informação. Ou seja, para determinadas proteínas serem sintetizadas em uma determinada forma, utilizando os aminoácidos e tudo mais, tudo aquilo que a gente estuda lá dentro da biologia, você precisa de ter um certo ordenamento dentro das fitas do DNA e do RNA, tá? Então você precisa ter um ordenamento muito bem feito, porque não é qualquer coisa que é codificada. Tá? Você quer codificar um determinado aminoácido, quer codificar, espero não estar falando besteiras porque eu estou puxando biologia de cabeça, tá? Quer codificar uma proteína direitinho? Acho que aqui fica mais fácil. Você precisa de ter uma determinada informação lá do DNA e do RNA muito bem definida. E nessas codificações ou decodificações, porque acontece os dois ao mesmo tempo, você tem o RNA mensageiro, o RNA transporte, e tudo isso vem do DNA também. Tudo ali envolvido dentro do núcleo da célula, no caso das eucariontes, que tem um núcleo muito bem definido, ou das procariontes, que não tem um núcleo definido. O material genético está espalhado dentro da célula. Então você precisa desse material genético. E tem backup com relação a essas fitas ou essas proteínas. Tem um backup muito bem definido. Tá, e aí eu tenho informação disso. Eu tenho a timina, eu tenho as outras proteínas do DNA que é muito bem definido. As 4 bases e tudo mais. Se a gente olhar isso na perspectiva de computação, que hoje está bem mais fácil, questão de computação, a gente vê aí que tem uma certa informação. E uma certa informação, vamos dizer assim, no DNA, para a coisa funcionar. Então, o Thaxton, Brundley e o Walson acabou vendo essa questão da origem da informação digital,
que tem uma certa informação aí no meio, rolando dentro do DNA para que a parte biológica ou a parte de desenvolvimento biológico funcione muito bem. Tá? Isso no início dos anos 80. Tá, informação e tudo dá uma certa ideia de que tem alguém que projetou isso. Tá? Então, qual que é a definição agora do design inteligente? Que eu puxei lá do livro A Origem, que o Mayer vai definir. É uma teoria científica, não tem cine aqui não, tá? É erro de digitação. Então, o design inteligente agora, com tudo isso em mente, essa parte histórica, o design inteligente é uma teoria científica, nas palavras do Mayer, baseada em evidências sobre a origem e o desenvolvimento da vida, que desafia visões estritamente materialistas da evolução. Que visões são essas? As visões, de, por exemplo, de uma evolução cega, que não tem um projetista. Essa é a ideia do Mayer. Eu estou dentro do design inteligente, estou explicando como é que é a visão do design inteligente de dentro do design inteligente. Tá? Eu não estou fazendo nenhuma apologia, defesa ou críticas e tudo mais. Tá? Foi como eu falei para vocês, eu vou fazer a apresentação do design inteligente. Então, é essa a definição, uma teoria científica baseada em evidências sobre a origem e desenvolvimento da vida, que é contrário e que desafia as visões que são estritamente materialistas da evolução. E aqui da evolução, leia-se teoria da evolução de Darwin, teoria da evolução moderna. Um outro ponto que o Mayer vai apresentar, e aqui eu tirei, foi digitado mesmo lá do livro A Origem, tá? Depois vocês podem conferir lá. O DI, o Design Inteligente, sustenta que existem características reveladoras dos sistemas vivos e, não tem esse D não, e do universo. Por exemplo, o código digital do DNA, lembra lá do slide anterior que eu falei que tem uma informação digital, tem um certo código, uma informação ali? O código digital no DNA, circuitos e máquinas em miniaturas nas células, ou seja, você tem um funcionamento muito bem definido de proteínas como se fosse mecanismos de funcionamento. O clássico exemplo do flagelo bacteriano, ou seja, você tem uma bactéria que tem uma caudazinha, parecendo um girinozinho, né? Na realidade é porque tem um motorzinho ali que está fazendo a caudazinha balançar e a bactéria anda. Esse motorzinho, na realidade, é formado de proteínas. É disso que ele está falando aqui. E o ajuste fino das leis e constantes da física, lá no canal do YouTube, eu já apresentei isso, inclusive aqui em Brasília, tá? Então depois vocês podem olhar lá, no final vai estar o link, aí vocês podem assistir, porque eu falei e ainda tô falando, não terminei, sobre aquele livro O Ajuste Fino do Universo do McClef. Tá? Eu fiz umas lives ano passado, não terminei ainda de fazer o livro todo. Lá eu estou falando de constantes da física, do universo, assim, só disso. E o ajuste fino do universo também. Tá? Então depois vocês podem dar uma olhada lá, deixo o convite aí para vocês darem uma olhada lá depois. Tá? Então, o DI sustenta que existe característica reveladora dos sistemas vivos e do universo melhor explicadas por uma causa inteligente. Qual é a causa de tudo isso, dessas características, desse código do DNA, dessas máquinas, desse flagelo bacteriano, dessas proteínas nas células, ajuste fino do universo e das constantes na física? É uma causa inteligente, em vez de um processo material não direcionado. Tá? E aqui ele está fazendo aplicação dessa questão de processo material não direcionado, alusão à teoria da evolução de Darwin. Ou a vida, aí ele dá duas opções. Ou a vida surgiu como resultado de processos materiais puramente não direcionados, ou uma inteligência orientadora desempenhou um papel de orientar todo esse desenvolvimento da vida. Eu tenho essas duas opções, que o Mayer está apresentando, tá? Ele que está apresentando essas duas opções. Então, dentro do design inteligente, eles não acreditam ou simplesmente descartam qualquer coisa do tipo de processo material puramente não direcionado. Isso não existe, está fora. Qual a outra opção que sobrou? É uma inteligência orientadora que desempenha um papel de organizar, de projetar toda a natureza. Tá? Então tem um designer, tem um projetista para isso.
fundamentos do design inteligente, tá? Então os fundamentos são basicamente, não é baseado na Bíblia, não, é realmente, apesar de ser uma visão cristã, porque nós utilizamos dentro do cristianismo a ideia do design inteligente, o designer e o projetista vai ser o próprio Deus cristão. A gente pode utilizar isso sem nenhum problema, mas fundamentalmente o design inteligente não toma por base o projetista ou o designer como sendo o Deus cristão ou qualquer coisa relacionada. É um designer, é um projetista, então não tem nada a ver com Bíblia. Tá? Isso aí é uma inferência, que é o segundo ponto, a partir das evidências científicas. Não tem Deus aqui no meio. De forma fundamental, tem um designer e tem um projetista. Ah, é o Deus cristão, é Alá, é qualquer outra divindade. Lá dentro do design inteligente tem muita gente que é agnóstico, talvez tenha ateu, eu não tenho certeza, talvez tenha ateu. Tá? Depois o Paulo vai até me corrigir aí em muitos pontos, que o Paulo, dentro da BC2 aqui, é um dos que conhece bastante design inteligente. Tá? Inclusive, eu tiro dúvidas com o Paulo sobre design inteligente. Tá? Então, perguntas, se forem bastante complicadas na hora que a gente for discutir, eu subo para o Paulo e ele responde a gente. Viu? Então, a ideia que se tem é o projetista, é o design. Quem é? Não importa. Paulo saiu do grupo. Não, nem adianta, Paulo. Não venha com essa de sair agora, viu? Então não tem a nomenclatura de quem é esse design. É claro que dentro de uma visão cristã, obviamente, a gente vai colocar o design como sendo o próprio Deus, tá? Então isso aí é uma outra inferência teológica, tá? E aí tem a questão da informação da genética, que começou lá com o Braxton, que não tem nada a ver com design inteligente, mas design inteligente vai trabalhar com essa ideia de informação genética que vem de um projetista. Um designer projetou essa informação. Por isso que ela não é aleatória, não é sem sentido, não é não direcionada. Ela tem uma intenção por trás de tudo isso, tá? E aí, uma outra base, um outro fundamento é a impossibilidade probabilística que a teoria da evolução de Darwin ou a teoria da evolução moderna coloca, ou seja, você tem várias probabilidades genéticas, adaptação e por aí vai, de você ter a origem das espécies e de você ter toda a evolução biológica. Por design inteligente, é impossível de se ter isso. A probabilidade disso acontecer, como a teoria da evolução apresenta para o design inteligente, é muito baixa. E isso não pode acontecer no nosso mundo. Tá? Por exemplo, John Lennox, que é um matemático, inclusive faz até alguns cálculos com relação a isso, e fala, olha, os números são esses aqui, as probabilidades de tal coisa acontecer assim, dessa forma, é da ordem de tanto, ele dá os números, e a gente não observa e a gente não observa uma probabilidade tão baixa. Então, essa probabilidade aí que a teoria da evolução fala, não tem como acontecer. É impossível de forma probabilística de se acontecer essas coisas. Tá? Bom, e aí nós temos a questão dentro, uma outra base, um outro fundamento do design inteligente, é a informação complexa especificada. Tá? Aqui tem muitos detalhes com relação a isso, ou seja, você tem, dentro dessa informação complexa especificada, você tem a questão da informação genética, que eu mencionei anteriormente, ou seja, a ideia de geração e de produção e de passagem dessa informação genética para as outras, vamos dizer assim, para os outros seres vivos, biológicos e tudo mais. Então você tem a questão de informação, você tem a questão de a ideia de complexidade redutível que o Michael Behe vai trabalhar lá no livro A Caixa Preta de Darwin, tá nesse meio aqui de informação complexa especificada, ou seja, de você fazer uma redução, ou de você ter uma redução de proteínas ou de células e tudo mais, a ponto de que as coisas não dá para se reduzir menos do que isso. Ou seja, aquele ser, no caso de uma bactéria ou do flagelo bacteriano, só pode ter começado daquele jeito, porque não tem como começar de uma forma mais simples do que aquilo. Então, a complexidade das coisas funcionarem vai até esse ponto. Menos do que isso não funciona. Então, a coisa tem que começar com esse mínimo, vamos dizer assim. Tá tudo dentro dessa questão de informação complexa específica. Tem muito mais detalhes do que isso. Tá?
E aí a última frase que o Maier coloca lá no capítulo de apresentação do design inteligente, eu transcrevi ela aqui, que é devemos seguir as evidências onde quer que elas levem. Tá? Ou seja, a evidência está mostrando que tem um design, amigo, não dá para descartar essa evidência. Vai nela. Tá, e esse negócio aqui e tudo mais, cara, isso aqui tá com uma ideia de que alguém projetou. Você tirou isso da onde? Olha, compara isso aqui, faz uma analogia aqui com a máquina e tal. Alguém projetou esse negócio. Vamos cavar mais essa evidência. Porque se isso está aparecendo com alguém projetou, vamos estudar mais isso, porque muito provavelmente tem um projetista por trás disso. Essa é mais ou menos a ideia. Tá? E uma outra ideia de pessoas externas ao design inteligente não fazem necessariamente críticas ao design inteligente, mas faz uma adaptação melhor, vai ver que o design inteligente vai trabalhar com uma questão um pouco mais científica dentro de um sistema teleológico ou algum outro tipo de modelo explicativo. O que é isso? Quem nunca ouviu falar disso eles observam pessoas externas ao design inteligente, eles vão dizer, olha, o design inteligente não é muito bem uma teoria científica, e sim um sistema teleológico, não teológico, tá? São duas coisas diferentes. Um sistema teleológico é um sistema onde você tem, em outras palavras, onde você tem, vamos dizer assim, sentido, onde você tem intencionalidade. Ou seja, a coisa funciona com uma questão dentro de um argumento de design muito semelhante, praticamente igual à ideia mais passada do design inteligente, trabalhar com argumentos de design. Por um lado, Stephen Meyer, Michael Behe e outros vão colocar isso como uma teoria científica. Outros externos ao design inteligente falam, não, isso não se encaixa muito bem com teoria científica, mas está mais por uma teoria teleológica, ou seja, onde eu tenho uma argumentação, eu tenho um sistema teleológico que vai mostrar uma ideia de sentido, de design, os argumentos de design, que são argumentos da filosofia, se encaixam aqui de uma forma perfeita. Tá? Então, isso não é necessariamente uma crítica, mas uma readaptação do design inteligente, que eu achei interessante de apresentar para vocês aqui também. Tá? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar. A gente já vai começar as discussões, dúvidas e tudo mais, mas antes disso, eu só queria deixar aqui uma mini agenda de convites para vocês. 10 a 12 de março agora, tá? No mês que vem, a gente vai ter a jornada lá no Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã. Tá aqui as inscrições, o evento é gratuito, então vocês podem se inscrever lá de forma gratuita, tá? Vai ser 3 dias que a gente vai falar de muita coisa boa sobre desafios e perspectivas dentro das ciências naturais, e vai ter algumas coisinhas de teoria da evolução, vai ter coisa também sobre sistema teleológico, isso que eu acabei de falar também, tá? E a questão de aleatoriedade, soberania divina, tem a programação todinha aqui direitinho. Então eu deixo o convite para vocês aí, porque isso vai acabar pegando bastante em algumas coisas que a gente está vendo do design inteligente aqui, tá? Algumas lives que a gente vai ter no Núcleo de Ciências Naturais também, que vai acoplar muito bem nessas conversas que a gente está tendo. E aqui, para quem chegou depois, hoje, terça-feira, aqui a gente está dentro do grupo de Brasília. Tá? E a gente já viu algumas coisas até agora sobre criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, e hoje a gente está vendo design inteligente. E aí, o Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã, nessas datas, eu esqueci de colocar o horário, né? Faltou o horário. 19 horas, todas essas datas, vai ter uma apresentação nessa primeira data, e nessa segunda data, um tira dúvidas e outras coisas mais relacionado a cada uma dessas visões. E aqui o principal convite que eu faço para vocês é no dia 7 e 21 de junho, que vai ter a apresentação com relação ao design inteligente. No dia 7 vai ter a apresentação do modelo, da visão completinha e tudo mais ou menos por volta de 1 hora. E no dia 21 tira dúvidas completas. Só que nesse dia aqui não vai ser eu falando só isso, falando um negócio assim, meio suspenso, panorâmico, nem falou direito. Pois é, nesse dia aqui vai ter um especialista em design inteligente. Tá? O Everton, ele vai conversar com a gente aqui
no dia 7, apresentando o design inteligente, e no dia 21, tirando as nossas dúvidas sobre design inteligente. Tá? Então ele vai desmanchar para a gente aí todos os pontos e muito mais coisas aqui que eu nem cheguei a citar. Mais informações vocês podem procurar aqui no Linktree lá do cienciasnaturais.fecristan. Lá tem os links do canal do YouTube, que a gente vai apresentar. Isso aqui vai ser pelo YouTube. Tem um Instagram, tem o meu contato WhatsApp, tem o e-mail. Então vocês podem pegar mais informações tudinho nesse link aqui, tá? E aqui, só para finalizar então, a nossa agenda aqui da BC2 Brasília, no mês de março e abril vai tá muito bom. A gente vai ficar praticamente em 2 temas, mas tem muita coisa para falar nesses 2 temas, tá? E não vai dar tempo de falar nesses 2 temas. Já deixo o convite aqui para todo mundo que quiser participar, tá? É aberto, então não tem nenhum problema. No dia 9 e no dia 23 de março, a gente vai falar sobre Gênesis 1 e a criação do mundo. No dia 6 e no dia 20 de abril, sobre Gênesis 2 e a criação da humanidade. Detalhe, aqui na BC2 Brasília. E aqui eu vou falar, vou falar na perspectiva puramente bíblica, tá? Puramente bíblica. A gente vai pegar o texto mesmo e vamos olhar questão de literatura do texto de Gênesis 1 e 2, só Gênesis 1 e 2, tá? 2 capítulos, a gente não vai dar conta nem de ver o capítulo 1 e o capítulo 2, imagine o resto, tá? Então, na perspectiva mais hermenêutica, de exegese, de interpretação bíblica, de texto literário mesmo, tá? Então, a gente vai ver isso lá. É isso que a gente vai ver aqui com relação a Gênesis 1 e Gênesis 2. Mais informações, porque eu vou gravar isso, depois eu vou colocar no YouTube e outras mais coisas, vocês podem procurar. Esse aqui no meu Linktree tem canal do YouTube, tem meu contato, tem tudo lá que vocês podem ter mais informações, tá? Bibliografia que eu utilizei para essa apresentação de hoje, que eu recomendo fortemente, é o livro A Origem, 4 visões que estão sobre criação, evolução e design inteligente, que é da editora Thomas Nelson Brasil, e quem chegou depois tem uma nova edição que está saindo na coleção Fé, Ciência e Cultura, uma coleção que a BC2 está fazendo com a Thomas Nelson Brasil, tá? Então vai sair uma nova edição em português, inclusive, tá? Então tá muito boa e tá bonita a capa, inclusive, tá? Tá mais bonita do que essa capa original. Se bem que essa capa original aqui, ela está apresentando planetas, está apresentando o planeta Terra em alguma planeta que eu consigo reconhecer. Planeta Terra, uma lua cheia eclipsada, ou seja, um eclipse lunar, Vênus maior e menor, não sei porque que colocaram, repetindo a Terra 3 vezes aqui, aliás, 3 não, 5 vezes, que eu estou vendo repetida a Lua 2 vezes, e parece que é o planeta Vênus, então tem pouca coisa. Na capa da Thomas Nelson que a gente viu aí, o menino até colocou o link, deixa eu copiar o link aqui de novo, o Marcelo até colocou, eu vou até colocar aqui novamente o link, aqui na sala, e aí depois vocês podem olhar, a capa está muito mais bonita, viu? Tem uma galáxia, na capa dela, lindíssima, tá? Então tá para combinar com as outras capas, com os outros livros. Dicionário Cristianismo e Ciência, também da editora Thomas Nelson Brasil, em parceria com a BC2, tá? É o dicionário de referência, tá? Esse aqui é referência. É o melhor dicionário que existe no mundo na relação entre cristianismo e ciência. E esse livro está em português, foi traduzido em português. É dicionário, tá? Tem um R aqui, erro de digitação meu também, tá? Um outro livro que eu recomendo é A Caixa Preta de Darwin, do Michael Behe. É um livro que, até onde eu saiba, se o Paulo soubesse, já teve uma outra edição, depois pode falar pra gente, é uma edição a edição que eu tenho, que eu li, é a edição de 97, 1997, 96, 97. Eu não sei se tem edição mais nova, mas é um livro muito bom, e ele vai dar bons fundamentos bioquímicos sobre vamos dizer assim, uma fundamentação de bioquímica por design inteligente. Pô, tem nova edição, Paulo? Legal isso, eu não sabia, depois eu vou procurar essa nova edição, viu? Até para me atualizar nela. E um outro livro que eu recomendo também é Darwin no Banco dos Réus, do Philip Johnson, tá? Que também é um dos grandes propagadores do design inteligente. Esse livro está em português, mas o Philip Johnson não é brasileiro, tá? Ele é americano. Tá? E é isso, aqui tem meu e-mail, depois se vocês quiserem tirar alguma dúvida, pegar esses slides ou qualquer outra informação, e o meu Linktree, onde tem tudo, tá? Lá eu coloco
os links do canal do YouTube e tudo mais. Essa apresentação aqui, eu estou encerrando a gravação agora, porque ela vai também lá pro YouTube, para algum colega que não conseguiu participar da reunião de hoje.